que agora eu tô rindo. Deixa de ser besta. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai entender a primeira lei de Mendel, ou seja, a gente vai descobrir como as características são passadas através das gerações. E se você não assistiu o vídeo antes desse, eu vou estar deixando aqui no card em cima para você não ficar perdido nessa aula, tá bem? Obrigado, amigo, você é um amigo. Meu nome é Thaís Magalhães e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Antes de começar esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Obrigada! Gregor Johann Mendel foi um monge que queria descobrir sobre a hereditariedade. Ele queria saber como as características são passadas dos pais para os filhos. E para vocês terem uma ideia de como Mendel foi um cara top das galáxias, ele descobriu isso numa época em que não se tinha conhecimento do que era um gene, não se sabia a estrutura do DNA e tampouco se sabia de divisão celular. O Darwin até tentou explicar lá, vou deixar um vídeo aqui passando no card de cima, mas ninguém deu muita ousadia para ele não. É mesmo, é? Infelizmente, Mendel não teve seu trabalho reconhecido em vida. Anos após a sua morte, resgataram lá o trabalho dele e aí sim conseguiram dar a ele o reconhecimento. Mas ele é considerado o pai da genética. Então, tudo que existe hoje na genética moderna, como CRISPR, transgênicos, clonagem, tudo que vocês imaginarem, é graças a Mendel. E nada menos do que o que ele merecia, né? Então vamos entender como é que foi o experimento que levou Mendel a postular sua primeira lei. Sempre que eu dou essa aula de mendelismo, eu pergunto para as pessoas o que é que vem na sua cabeça quando eu falo Mendel, a primeira lei de Mendel. E as pessoas começam a me sugerir vários nomes. Então, se você não tem familiaridade com esses nomes que estão aparecendo aí, homozigoto, heterozigoto, dominante, eu fiz um vídeo antes desse, que eu vou deixar passando aqui no card, que ele serve como base para a aula que eu vou dar hoje. Ainda sabia que para estudar a hereditariedade, ele tinha que escolher um ser vivo ali para servir como modelo, para ele fazer os cruzamentos, observar os resultados. E eu digo para vocês que não foi por acaso que ele escolheu as ervilhas. Ele foi bastante espertinho na sua escolha. Na verdade, ele foi espertinho no experimento todo, né? Porque você escolher o organismo que você vai trabalhar, o modelo que você vai usar, é crucial para qualquer experimento biológico. E meu mestrado que o diga. Então, agora eu vou listar para vocês os porquês dessa escolha ter sido top. Porque se ele tivesse escolhido outra espécie, talvez ele não tenha chegado nos resultados que ele chegou. Bom, número 1 é que as ervilhas são de cultivo fácil. São de cultivo fácil, Thaís? Eu realmente não sei, porque eu nunca cultivei. Mas todo livro fala isso, então eu imagino que é tipo cuidar de um cacto. Também nunca cuidei do cacto, então não sei se é fácil. Mas é isso aí. O que é que eu tô falando? Número 2, ciclo reprodutivo curto. Porque imagina você se ele tivesse escolhido como modelo a espécie humana, que demora 9 meses cada gestação. E falando na espécie humana, já vou entrar no ponto número 3, que é o número de descendentes. Imagina, ele escolheu trabalhar com a espécie humana. Demora 9 meses e quando vê o número de descendentes, geralmente é 1. Pode vir 2, 3, mas é um número amostral muito baixo para se chegar a resultados. Número 4. Os órgãos reprodutivos das flores serem fechados. Por quê? As ervilhas são hermafroditas, ou seja, o mesmo indivíduo vai ter o sexo masculino e o sexo feminino. Então, quando você fecha ali a florzinha, você faz com que o mesmo indivíduo cruze com ele mesmo. Então, com isso, você consegue gerar linhagens puras, que eu vou explicar para vocês como é que Mendel fez mais na frente. E o número 5, caracteres e suas transmissão. Caracteres, no caso, são características, é que Mendel chamava de caracteres. Ele escolheu, então, as ervilhas porque as características eram bem contrastantes e bem visíveis. Então, por exemplo, a ervilha é amarela ou é verde? Não tenho dúvida se tem um meio termo, se tem outro tipo de fenótipo que eu posso observar. E a transmissão se dá por meio de mecanismos simples. Então, após escolher as ervilhas como organismo modelo, ele ficou lá analisando as características e falando, não, vou trabalhar com essa, vou trabalhar com essa. Então, ele escolheu 7 no geral. E para cada essas 7, ele analisou 2 fenótipos. Ou seja, 2 aspectos visíveis, diferentes e contrastantes, né? Que tinham lá, por exemplo, a cor das sementes. Ou era amarela ou era verde. E esses aspectos, então, são chamados de fenótipos. Então, Mendel começou lá a cruzar as ervilhas. Até as ervilhas trocando gametas e... Após fazer esses cruzamentos, Mendel analisou esses descendentes de maneira muito cuidadosa e utilizando critérios científicos. Ele analisou também matematicamente, então ele juntou a matemática mais a biologia numa época que não era comum juntar essas duas áreas. E aí que cai a minha ficha. Por quê? Porque eu gosto muito de matemática e muito de biologia, são minhas áreas favoritas. E aí juntando as duas da genética, é por isso que eu gosto de genética. Ninguém te perguntou!
E aí, 11 anos depois, eu tô descobrindo por que eu me apaixonei por genética. Ah, tá. Então, para começar o experimento, a ideia inicial de Mendel foi obter linhagens puras, ou seja, linhagens que eram homozigotas. Então, para isso, ele passou 2 anos, minha gente. 2 anos autofecundando lá as ervilhas, para ter certeza de que elas eram puras. Então, imagina aí, 2 anos preparando um experimento que você nem sabia se ia dar certo. Então, gente, é sério, tenha Mendel como inspiração, porque você tá aí querendo que as coisas caiam do céu. Na verdade, essa sou eu, né? E como é que Mendel sabia que essas linhagens eram puras? Ele ficou lá 2 anos fazendo essa autofecundação, onde ervilhas verdes só geravam ervilhas verdes e ervilhas amarelas só geravam ervilhas amarelas. Então ele tinha certeza que eles eram puras para essas características. O puras de Mendel é nosso homozigoto de hoje em dia, tá? Então é o azão ou o azinho. Aí Mendel pegou uma ervilhinha amarela que ele sabia que era pura para essa característica e pegou uma ervilhinha verde que ele sabia que era pura também e falou assim, galera, vou cruzar. E aí essa geração é chamada de geração parental ou geração P. E do resultado desse cruzamento, todas as ervilhinhas, ou seja, todas as filhinhas desse casal foram 100% amarelas. Essas filhinhas, que é a segunda geração, ele chamou de filial ou F1. E não satisfeito, ele pegou uma ervilhinha dessa geração, porque ele sabia que era heterozigota ou híbrida, como ele chamava, já que veio de uma ervilha amarela mais uma ervilha verde, e falou assim, vou autofecundar ela para ver o que é que acontece, né? Ele fez essa autofecundação algumas vezes e chegou a uma média de 6.022 ervilhas amarelas para 2.001 ervilhas verdes, o que dá uma proporção de 3/4 para 1/4, né? A gente corta um, porque eu gosto muito de matemática e que dá a proporção de 3/4 para 1/4. A gente corta o 4 e fica 3/1. Então, ele observou que toda vez que ele fazia o experimento, dava lá 3 ervilhinhas amarelas para uma verde. E essa terceira geração é chamada de geração filial 2 ou F2. E aí, desse ponto, Mendel começou a ter uns insights. Estão ligados àquelas reflexões profundas que a gente tem de madrugada, ou após um filme de romance, ou talvez só eu tenha. Ele ficou viajando como é que a verdinha não tá aqui na F1, mas apareceu na F2. Como se fosse uma fênix, ressurgindo das cinzas. Tipo aqueles contatinhos que ele manda, oi, sumida do nada. Não imaginam o prazer que é estar de volta. E aí que estava o desafio de Mendel, meus amigos. Explicar como é que a ervilha verde sumiu na F1, mas apareceu ali na F2 como um passe de mágica mesmo. E aí vocês acham que Mendel foi que nem eu, que associou isso daqui com os contatinhos? Não. Mendel foi bastante sábio nas suas observações. Então Mendel pensou assim, se F2 tem a cor verde, é porque ele tem esse fator para produzir a cor verde. E se F2 é originado de F1, significa que F1 também tem esse fator, né? Porque não ia surgir assim no passe de mágica. Hoje em dia a gente sabe que o que Mendel chamava de fator ou fatores são genes, e a gente sabe que são genes alelos, porque são genes para a mesma característica. Então ele pensou assim, se F1 tem esse fator, mas não é expresso, significa que a cor amarela domina a cor verde. E ele chegou a mais uma conclusão. Se F1 tem 2 fatores, no caso, um para a cor amarela e outro para a cor verde, significa que sempre tem 2 fatores para cada característica, ou seja, tem 2 opções de genes para cada característica. E aí ele chegou a outra conclusão. Ele pensou assim, se F1 tem um fator para verde e tem um fator amarelo, tudo indica, então, que cada característica vai ter 2 fatores. Então, ele já sabia lá que a cor verde era a cor recessiva e Mendel gostava de utilizar nos seus experimentos a letra do recessivo. Então, a gente vai usar a letra V de verde, tá? Mas você pode usar a letra que você quiser, pode botar a letra do crush, inclusive. Eu só não boto porque não vai caber o alfabeto todo aqui. Zoeira. A gente já sabe, então, que essa geração parental é toda pura, né, galera? Ele passou 2 anos lá fazendo esses cruzamentos, então eles são os homozigotos. Como a amarela é dominante, ele ganha as 2 letras Vzão. E como o verde é recessivo, Vzinho. E essa geração F1, ele sabia que era híbrida, no caso heterozigoto, porque é a junção da ervilha amarela mais a ervilha verde. Então, ele sabia que tinha os 2 alelos, os 2 fatores para cada cor. Então, portanto, os amarelos aí da geração F1 são todos Vzão. E a parte de baixo, daqui a pouco eu vou explicar como é que a gente faz. E outra descoberta importante também de Mendel com esse experimento é que os fatores para as características eles eram transmitidos através dos gametas. E aí, juntando todas essas informações, Mendel elaborou sua primeira lei, que fala: nas células somáticas, os fatores, os alelos, né, se encontram sempre aos pares.
mas durante a formação dos gametas, eles se segregam. Então, é no caso daquela ervilhinha, por exemplo, heterozigota amarela. Ela é Vzão, Vzinho. Só que quando ela vai gerar os gametas, ou vai o Vzão ou vai o Vzinho, porque os alelos se separam na formação dos gametas. Essa primeira lei de Mendel também é chamada de lei da segregação dos caracteres ou fatores. Segregar é o quê, minha gente? Separar. Só é o nome mais chique para separar, né? Ou também lei da disjunção. O que é disjunção? É a mesma coisa. Separar só é um nome mais chique, porque é uma lei, quiseram botar um nome mais chique. Também pode ser chamada de monohibridismo, por quê? Porque Mendel trabalhou com uma característica apenas. Ele analisou 7, mas separadamente. Então, é uma característica, tá? E também pode ser chamada de lei da pureza dos gametas. Por quê? Para ser puro, né, o indivíduo ser puro, como Mendel falava, homozigoto, ele tinha que ter alelos iguais. Ou azão, azão, ou azinho, azinho. Só que o gameta, minha gente, ele só tem um alelo. Então, não tem como ele ser impuro. Tendo isso, então, de forma melhor, vamos supor aqui que a gente tem um pai azão, azão e uma mãe azinho, azinho. E a filha vai ser o quê? A junção do pai com a mãe. Um azão e um azinho. Então, é sempre assim, o pai vai doar um alelo e a mãe vai doar outro, tá? Para a filha ficar com 2 igual o pai e a mãe. Porque imagina se doasse todo mundo. Ia ficar com 4, 8, 6, enfim, né? Ia virar uma loucura. Não, cada pessoa sempre vai ter 2. Um pai, outro da mãe. Mas voltando aqui para esse slide, vamos aprender então como é que a gente descobre o genótipo, as letrinhas aí dessas ervilhinhas amarelas de baixo e da verde também, né? Tô excluindo a verde, ai meu Deus. A gente pode fazer de 2 maneiras. A primeira maneira que eu vou ensinar é essa. Quando a gente faz uma autofecundação, é como se a gente tivesse, é como não, né? A gente tá cruzando o indivíduo com ele mesmo. Então, eu vou pegar aí os 2 genótipos desse indivíduo. Então, é que nem matemática. É só fazer o primeiro daqui, o primeiro daqui com o segundo daqui, e é melhor eu mostrar, porque senão vocês podem ficar um pouco confusos, né? Então, a gente vai pegar a primeira letrinha aqui do primeiro genótipo e vai fazer com a primeira letrinha do segundo genótipo e vai originar um Vzão, Vzão, que é uma amarela. Vamos pegar ainda essa primeira letrinha e fazer com a segunda letrinha lá do segundo genótipo, que vai dar Vzão, Vzinho, que também é uma ervilha amarela, né? Porque o amarelo domina, só basta ter ali uma copiazinha, já vai ser amarelo. Já pegamos todas as combinações e fizemos ali com a primeira letrinha, agora vamos para a segunda. Vamos pegar essa segunda letrinha aí do primeiro genótipo, com a primeira letrinha lá do segundo, como está mostrando aí a figura, vai dar o quê? Vzão, Vzinho. Por que eu não botei Vzinho, Vzão? Porque a gente sempre bota a letra maiúscula primeiro do que a minúscula, tá bem? E por fim, vamos pegar a segunda letrinha de cada e juntar. Vamos pegar a segunda letrinha de cada e juntar, que vai dar Vzinho, Vzinho, que é a cor verde. E assim a gente descobre o genótipo dessa geração filial. Mas vou ensinar vocês a fazerem isso pelo quadro de Pinet também. Porque aí na hora da prova vocês vão tentando de tudo. Se não conseguir do jeito, faz do outro. Vou botar o laser para facilitar. Então vamos lá, a gente monta o quadro aqui e a gente separa. Ó. Vocês estão vendo aqui esse genótipo, eu boto desse lado. E esse outro genótipo, eu boto desse. E aí só separa os alelos. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E aí agora é só ir juntando os alelos no quadradinho. Vzão, Vzão, que dá a cor amarela. Vzão, Vzinho, que dá a cor amarela. Vzão, Vzinho de novo, que dá a cor amarela. E Vzinho, Vzinho, que dá a cor verde. Então, você pode escolher o jeito que você quer fazer. Tem gente que prefere fazer pelo quadro. Tem gente que prefere fazer pelo outro jeito. Eu depende do meu humor. Às vezes eu faço até pelos dois para ter certeza que a resposta está certa. E aí, nós temos a nossa filial F2. E aqui está a figura completa. Se você quiser printar, só espera um momento. Espero que tenha saído bonita. Tá, mas agora eu pergunto para vocês, qual foi a proporção fenotípica e qual foi a proporção genotípica encontrada aí dessa geração F2? Bom, a proporção fenotípica é o fenótipo, né? É a cor. Então, nós temos 3 amarelas e uma verde. E a proporção genotípica vai ser o quê? O genótipo. Nós temos um Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho e um Vzinho, Vzinho. Então, toda vez que surgir uma questão perguntando isso, vocês já vão saber responder, né? Então, essa foi a aula, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. E eu vou me despedir de vocês formalmente em 3, 2, 1. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Eu vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo e tchau! 3 horas ajeitando essa câmera. Aí eu começo a gravar e começa o quê? Trabalhar. Meu Deus, já tá travando. Já fez xixi certo. Parabéns, nego! Isso pra trabalhar. Após então decidir que era o vizinho que vai ser a velha. Isso, Mendel analisou esses detalhes. Ô, nego, vamos brincar com você depois. As características, ele
quais características qual características ele... Quais? Eu tô confundindo os plurais. O sapinho faz Puras de emenda. Bastante sábio nas suas anotações. Lesão, vizinho. Mas agora a gente vai latir. Entendeu?